Gente, nós vamos pro ar, hein? Bom programa para nós, tá? Luciano, obrigado por tudo, tá? Aqui tem materiais de construção, elétrica, hidráulica, esgoto, ferramentas, iluminação, pintura, tintas e solventes, argamassa, rejunte, artigos para piscina, artigos de papelaria, artigos de informática, utilidades em geral, automotivo, utensílios para churrasco, pilhas e baterias e limpeza, além de trabalharmos com as normalmente vem aos trancos. Depois da tempestade vem a bonança, Luciano. Luciano, você para de falar essas coisas, só tá pegando mal já. Não vendo, né? São só 9.700 itens para você saber onde está, só isso. Simbora! Qual é a minha, aquela de frente? Meu filho, eu aspirava veementemente por uma era de plena fraternidade, onde o carneiro pudesse andar com o tigre, onde o cão se desse bem com o gato, onde o sapo não tivesse medo da cobra, onde o lobo respeitasse as ovelhas, onde o caçador desse liberdade aos pássaros, onde os pequenos peixes não temessem os grandes, onde os homens não se matassem mutuamente, onde as mulheres não se escravizassem pelo apego, onde os lares fossem todos alguma coisa do céu, onde os governos não corrompessem as leis, onde os governados respeitassem os direitos da nação, onde o rico não oprimisse o pobre, nem ofendesse o rico, onde não houvessem cadeias e nem necessidade de policiais, onde ninguém tivesse vergonha de partir o pão de sua mesa por não existir ninguém com fome. Onde eu foste tu, tu fosses eu, na mesma sequência do amor que a universalidade estruturou. Onde a mãe não se interessasse somente pelo seu filho, onde um é por todos e todos por um, pela justiça do todo compassivo. Natanael, eu aspirava um mundo desses, mas na verdade esse mundo vai existir. Só temos que esperar. Para tanto, já desceu o príncipe da luz, a que todos obedecemos. Ele é anunciado por todos os profetas, mesmo antes de Moisés. E eis de que ele chegou em nome de Deus. O Messias prometido é o Cristo que haveria de vir. Ele é verdadeiramente a luz do mundo. E tu terás a felicidade de seres chamado por ele. Acompanha-o, primeiro balbuciar de sua fala, e participarás do reino de Deus dentro de ti e fora de ti. Ele vai ensinar aos homens, mais pelo exemplo,
a gostar do trabalho, tanto quanto se alegram nos feriados, a gostar de ajudar, tanto gosta de ser ajudado, a gostar tanto da virtude quanto da beleza, a fazer a caridade tanto quanto lutar para ser rico, a perdoar tanto quanto ser perdoado, a ensinar aos outros uma profissão, tanto quanto procura aprender a trabalhar, a amar a Deus e ao próximo, tanto quanto gostaria de ser amado, e se esforçar pela perfeição, tanto quanto procurar ficar perfeito. Meu filho, não percas tempo no tempo que se aproxima. Vai e segue aquele que é, foi e será sempre o nosso mestre depois de Deus. Esta é uma página, meus amigos e meus irmãos, de um livro chamado Ave Luz, psicografado por João Nunes Maia pelo Espírito Shaolin, num capítulo chamado Trabalho. É uma mensagem de Confúcio ao apóstolo Natanael, ou Bartolomeu, como preferirem, em comunicação mediúnica através de um monge chamado Sircati, discípulo de Confúcio. Para que a gente não fique sem a informação, Confúcio, cujo nome era Kung Fu Tse, era vinculado à política de seu país, a China, e homem eminentemente popular. O seu lema era a superioridade sem orgulho e a justiça sem maldade. Foi aluno de outro astro da filosofia oriental, que admirou até os últimos dias de sua vida na Terra, o mestre Lao Tse. Temos um comentário de Jesus logo após essa comunicação que o Espírito deu para que Natanael observasse. E Jesus então fala a Natanael: viemos implantar na terra, nos corações de todas as criaturas, o trabalho verdadeiro, aquele que nunca esquece o amor. Assim, meus amigos e meus irmãos, depois de proferida essa comunicação, essa mensagem que nos estimula a buscar sempre o caminho do bem, estamos mais uma vez no ar, na companhia dos irmãos, no lar, no trabalho, nos meios sociais, onde quer que nos permitisse que nós estivéssemos invadindo a sua privacidade, com mais uma edição do programa Na Terceira Revelação, do qual nós nos alegramos muito de ter amigos que nos seguem, que procuram sintonizar nesse momento a nossa emissora, dando-nos a popularidade e o prestígio que você nos fornece. Ficamos muito felizes mesmo, amigos, porque nos dá conta de que o nosso trabalho está surtindo efeito. Portanto, ficamos muito agradecidos a todos vocês, nossos telespectadores e irmãos que nos acompanham também pelo Facebook, por essa grande audiência de que temos tido notícia, que temos tendo. Meus amigos, estamos hoje mais uma vez reunidos para que nós possamos dar continuidade a essa série de programas que fazemos todas as terças-feiras às 16 horas ao vivo. Atualmente pelo canal 14, TV Pop, que, como disse, pode ser sintonizada por esse canal e também pelo Facebook, através digitando TVI Petrópolis, e lá ao vivo estaremos também nos privando da companhia de todos vocês. Temos, meus amigos, já como já é de hábito, todas as terças-feiras, que fazemos ao vivo, o sorteio de um livro. Esse livro não é cedido gentilmente pela livraria Oswaldo Cruz, que fica ali na rua Alencar Lima, dentro da galeria do edifício Esperanto. Isso pode ser feito pelo fone 22354733, repito, 22354733, e logo após, ao fim do nosso terceiro e último bloco, faremos o sorteio desse irmão ou dessa irmã que no momento ligar para nós. Temos também um e-mail à disposição dos amigos para os questionamentos, para as sugestões, para as críticas, para os comentários, enfim, para dúvidas, se tiverem. Esse e-mail é na terceira revelação, sem ser cedilha e sem tio, @yahoo.com.br. Também o nosso irmão está nos ajudando, colocando no vídeo, na terceira revelação, @yahoo.com.br. É só deixar lá, irmãos, e pode deixar suas perguntas, e nós aqui não vamos revelar a identidade de quem nos questiona ou nos sugere. Muito importante também, meus amigos, abrir sempre um espaço para explicar aquele que nesse momento nos sintoniza, e felizmente para todos nós, não são só os espíritas e simpatizantes, temos notícia de muitos irmãos que sequer têm uma doutrina a seguir, ou que seguem outra doutrina, mas que por curiosidade, ou talvez por gostar daqueles esclarecimentos que são trazidos, nos perguntam e nos questionam. Então é muito bom que a gente também leve esclarecimento a essas pessoas sobre a necessidade da gente divulgar a doutrina tal qual ela se nos apresenta e tal qual nós assim a entendemos.
E dentro disso, obviamente, não se pode deixar de considerar a nossa justificativa de desmistificar alguns conceitos. E aproveito para abrir um parêntese, que se eu me lembrar depois eu fecho, porque normalmente a gente abre os parênteses e depois a gente quer se fechar, que é um erro de comunicação, mas a gente acaba comentando. Eu queria trazer a respeito da desmistificação um assunto que de fato não nos agrada, mas é muito importante, que era o que cabe. Há tempos atrás, e isso saiu em toda a mídia, deu notícia de que uma pessoa que se intitulava espírita, mais propriamente no estado de Goiás, e depois veio à tona uma série de consequências que ele produziu através da imoralidade. Portanto, dissemos aqui em alto bom tom, sem medo nenhum da gente estar errando, de que esse não é um espírita, porque o espírita procura viver e conviver com tudo aquilo que ele aprende de certo, sempre no caminho do bem. Portanto, aquele que se conduz no caminho do mal não pode, sinceramente, se dizer como verdadeiro espírita. E para nossa infelicidade, como notícia, todos os anos aqui no nosso movimento espírita de Petrópolis, em especial, o nosso movimento espírita organizado realiza um evento chamado-se Praça Florida de Livros, que tem o objetivo de divulgar a doutrina espírita, a literatura espírita, de fazer encontros literários, encontros musicais, enfim, levar o público que naquele momento desperta a sua curiosidade ou seu afé pelo movimento espírita, nos procure, nos vê e nos orientam e nos ajuda nessa trajetória. E para nossa tristeza, num desses dias em que o movimento estava reunido na Praça Dom Pedro II, onde nós lá estendemos a nossa tenda de livros e por lá ficamos em torno de 10 dias, fazendo, como disse, a divulgação do livro, teve um episódio que não nos agrada e nós temos que relatar, até porque estamos falando de desmistificação, que significa destruir o caráter místico ou misterioso, ou seja, que aquilo que não se dá segundo a lei natural, algo de sobrenatural. E parou lá um determinado veículo, num dia desse lá, e desceram desse veículo algumas pessoas e começaram a se dirigir aos que estavam trabalhando e àqueles que estavam frequentando o espaço, com palavras ofensivas, tipo: isso é coisa do diabo, isso aqui é coisa do demônio, enfim. E essas pessoas se intitulavam evangélicas. Obviamente, tal qual o exemplo que demos em particular, no pronunciamento anterior, do cidadão que fez aquilo que fez no estado de Goiás, não é espírita, também temos que dizer, não são evangélicos de forma nenhuma. A doutrina evangélica é levada com muita seriedade e calca, não tenho dúvida nenhuma de dizer isso, nos ensinamentos do Cristo. O primeiro fraga que se dá nessa não condução dentro dos ensinamentos do Cristo, o que coloca em xeque se são evangélicos e não, foi que eles profanam os ensinamentos, porque Cristo ensinou: não julgueis para não ser julgados, não medi para que não seja medido, porque com a mesma forma que julgais, será julgado, com a mesma forma que medis, será medido para vós. Estão infringindo o próprio ensinamento que recebem e proclamam. Nós estamos indignados? Não. Outra coisa que eu gostaria de saber, como nós sabemos de falar, hoje nós estamos interligados informaticamente. Hoje tudo que se faz, rapidamente está na mídia, alguém tem o cuidado de estar lá. Pois muito bem, meus amigos, tem uma triste notícia para vocês que produziram esse triste episódio. Vocês foram filmados, viu, meus irmãos? Está lá a placa do carro, está a carinha de cada um de vocês que produziu essa coisa ingrata. Nós convidamos a vocês a pensarem e raciocinarem no que fizeram. Estamos ofendidos? Não. Nesse momento vamos tomar alguma providência? Também não. Porque mais uma vez vamos nos calcar num dos ensinamentos do Cristo, quando crucificado, olhou para nós, ignorantes que o crucificavam, ou seja, crucificávamos a verdade, ele olhou para baixo e disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Esse é o nosso pensamento, meus irmãos. Então, há uma necessidade de nós sempre tocarmos no assunto da desmistificação. Certamente preferimos acreditar que essas pessoas não conhecem. Porque se conhecesse, não fazia. Por isso, Senhor Cristo, Deus nosso Pai, nosso irmão, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Meus amigos, feito esse esclarecimento dentro do que nós fazemos do habitual, nós temos hoje a grata satisfação de receber, para a nossa alegria, 2 representantes do Grupo Espírita Bezerra de Menezes, que fica lá na Estrada União Indústria, em Itaipava. Hoje nós estamos aqui carinhosamente aquecidos pela presença da Jalile Andes Nogueira, que é a atual presidente do grupo, e do Ricardo Freitas Pereira, que é um dos dirigentes do grupo. Então peço a esses 2 irmãos, na ordem que vocês desejarem, não precisa hierarquia, que dê o seu primeiro
contato com o público. Se o Ricardo é nomeado, por favor. Boa tarde a todos. É um prazer imenso estar aqui. Sinto muito grato e orgulhoso de ser chamado aqui para tão bonito programa, né? Uma coisa útil que aquece o coração de todos nós, não é? Eu tenho o prazer e a honra também de participar do GBEM já há bastante tempo. Atualmente eu estou tesoureiro, dentre outras tarefinhas lá do GBEM. Né? Que não é uma tarefa nada agradável? Porque as casas espíritas andam com pires na mão. Então administrar a falta é muito complicado. É muito complicado, né? Dizem que o que não tem não faz falta, mas é muito complicado. É, né? Verdade. Mas a gente, graças a Deus, com a colaboração de todos, o empenho, né, de todos, dos dirigentes, a Jalile, puxa, incansável, né? Uma guerreira ali na frente, e a gente vai, graças a Deus, conseguindo. Nós vamos já entrar com mais detalhes, falando um bom tempo sobre o GBEM, não é, meu caro Ricardo? Tá Jalile. Bom. Boa tarde a todos. Em nome do GBEM, da família do GBEM, dos companheiros que lá todos nós trabalhamos, do público, nós agradecemos o convite, né, porque a divulgação dos nossos trabalhos, a divulgação da doutrina, é um programa muito especial para justamente isso, né, a gente levar o que é a doutrina espírita, trabalhando em nome de Jesus, né? Somos cristãos também, para que a gente tenha um futuro todo melhor, todo mundo em paz e unidos. Então, obrigada pelo convite feito a nós. Estendemos os nossos primeiros comentários e cumprimentos ao nosso querido Alcindo, que mais uma vez nos auxilia no programa. Boa tarde a todos, queridos. A grande realidade é que nós aqui estamos, a cada semana, trazendo, além dos esclarecimentos tão importantes da nossa doutrina, pessoas envolvidas nesse trabalho, que é um trabalho meritório, e é um trabalho que, acima de tudo, leva para cada região da nossa cidade a necessário apoio, necessário desenvolvimento, aquele atendimento que às vezes nós até chamamos de atendimento fraterno, para aqueles que tanto precisam. Porque a grande realidade é que nós somos verdadeiramente pessoas que dependemos desses conhecimentos, dessas demonstrações. E neste particular, a nossa doutrina é extremamente favorável, porquanto é muito fácil de você entender. Chega até às raias da facilidade extrema, quando você lê, quando você observa, e você acaba se concluindo dentro desse contexto existente. Vocês vêm de uma casa maravilhosa que ela nos traz uma ambiência tão impressionante que você, ao frequentar, você ao entrar ao GBEM, você se sente extremamente à vontade, você se sente extremamente confortado, e que é tão importante para todos nós nos estarmos bem, nos sentirmos bem e, acima de tudo, podemos entender o que ali estamos fazendo. Numa casa de Jesus, né, meus amigos, que é o que a gente trabalha, tenho certeza que não é diferente, só pode ter esse ambiente, né? Tem defeitos, tem imperfeições, obviamente, né? Até porque nós somos seres humanos encarnados num plano de provas e expiações, a caminho da perfeição, que não se sabe quanto tempo falta. O importante é a gente caminhar procurando fazer melhor. Então, toda a casa de Jesus, obviamente, que tem uma boa ambiência, como o Alcindo relatou. Meu irmão Alcindo, os nossos primeiros programações, as nossas IEAs. Vamos falar das nossas IEAs. Nós teremos no Núcleo Espírita da Posse, lá na União Indústria 33473, reunião pública quinta-feira às 20 horas. No dia 30, palestra com Márcio Mendes, capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. No Núcleo Espírita do Retiro, na Hans Bisten, lá na comunidade do Alemão, teremos a reunião pública terça-feira, isto é, hoje, às 20 horas. O tema, palestra com Alex Luiz, sobre Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 4. No Grupo Espírita Bezerra de Menezes, lá na União Indústria 13291, em Itaipava, 13291A, lá em Itaipava, dia 11, quinta-feira, teremos às 20 horas, reunião pública com Paulo Roberto da Rocha, falando sobre o valor terapêutico do perdão.
no Grupo Espírita União, Compreensão e Caridade, na Rua Manuel Pimentel, no Quissamã. Dia 28, terça-feira, 19h30, reunião pública com Paulo César da Silva. Tema, capítulo 8º do Evangelho. Bem-aventurados os que têm puro o coração. Na quinta-feira, dia 30, 15h30, reunião pública com Valcir Gonçalves. Capítulo 24 do Evangelho. Não coloqueis a candeia sobre o alqueire. E no dia 2, domingo, às 15h30, reunião pública com Diogo Eckhart, sobre o tema do capítulo 13 do Evangelho. Que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Muito bem, Alcindo. Então, esses são as primeiras notícias das nossas IEAs, que tem programações mensais, semanais, e pedimos, e recomendamos que as pessoas sempre busquem as nossas IEAs. Algumas outras têm algumas atividades, todas elas têm atividades semanais, e é sempre muito interessante a gente assistir às reuniões, depois tomar seu passe, conviver nessa ambiência que os nossos irmãos acabaram de dizer. Nós temos, meus amigos, também feito corriqueiramente, de certa forma, tentar valorizar os ícones da doutrina espírita que tanto nos prepararam o terreno para que hoje, até com um certo desembaraço, pudéssemos até falar. Falamos hoje numa rede de televisão, no passado isso era extremamente complicado, e graças a esses ícones abriram as portas, e nós achamos sempre muito justo que nós nos reverenciarmos com esses irmãos, em forma de agradecimento, para que eles não caiam no esquecimento, pelo grande trabalho que fizeram pela implantação da doutrina espírita. E não esqueçamos, Antônio, pela facilidade com que eles nos trouxeram essas orientações. Leon Denis, Allan Kardec, enfim, os nossos precursores, eles abriram um caminho extremamente importante para que nós possamos passar por essa estrada aberta. Mais difícil é abrir a estrada. Melhorá-la é talvez bem mais fácil. Bem, num passado, em outros programas, nós já falamos aqui sobre Leon Denis, na França, sobre Camille Flammarion, também na França, Gabriel Delane, na França, Justifique-se França, porque foi o berço da doutrina espírita, William Crookes, na Inglaterra, Arthur Conan Doyle, na Escócia, Ernesto Bozano, na Itália, Alexandre Akassakov, na Rússia. Falamos também sobre Charles Robert Richel, na França, sobre Amália Domingo Soler, da Espanha, Ângelo Agarro, também da Espanha, Amélie Gabrielle Boudet, da França, digníssima esposa do nosso querido Allan Kardec. Recentemente falamos também sobre Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, o nosso querido Bezerra de Menezes, que é do nosso Brasil. Caibá de Souza Schutel, também do Brasil, que é considerado o bandeirante do espiritismo no país. A Ivone do Amaral Pereira, que também é do Brasil, que recentemente fizemos uma homenagem na Praça Florida de Livros, como aquela que ficou como homenageada. Francisco de Leite Bittencourt Sampaio, também do Brasil, e mais recente, Manuel Filomeno de Miranda, do Brasil. E hoje trazemos a lembrança do nosso querido irmão José Herculano Pires, que foi nascido em Avaré, em São Paulo, em 25 de nove de 1914. Chamado apóstolo de Kardec, jornalista, filósofo, educador, escritor e tradutor. Destacou-se como um dos mais ativos divulgadores do espiritismo no Brasil. Traduziu os escritos de Kardec, escreveu estudos filosóficos e obras literárias inspiradas na doutrina espírita. Autor de 8 dezenas de livros, distribuídos por filosofia, ensaios, histórias, psicologia, parapsicologia, espiritismo e alguns, inclusive, em conjunto com Chico Xavier. É considerado um dos autores mais críticos dentro do movimento espírita. Sua linha forte e racional combatia os desvios e mistificações, tendo como maior característica em suas obras a luta por demonstrar a consistência do pensamento espírita e a defesa dos aspectos das seguintes obras de Kardec: do Livro dos Espíritos, Revista Espírita, O que é o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese e obras póstumas. Dentre outras, alguns dos seus livros publicados foram A Ciência Espírita e suas implicações terapêuticas, Educação para a Morte, Mediunidade, Curso Dinâmico de Espiritismo, O Centro Espírita, O Sentido da Vida, Pedagogia Espírita e Relação Espírita-Centro. O nosso querido irmão desencarnou em 9 de março
de 1979, na cidade de São Paulo. Fica aqui o nosso registro e o nosso agradecimento a José Herculano Pires por esse serviço prestado à doutrina espírita. Então, meu irmão Ricardo, minha irmã Jalile, nós, como disse anteriormente, nós temos essa preocupação de não deixar morrer o nome desses ícones, né? O que vocês acham dessa referência que nós temos que fazer a esses irmãos? Eu acho fundamental, porque nós precisamos sempre resgatar nossas histórias, né? Como você falou, naquele momento ele foi um grande defensor da doutrina, para que não houvesse desvios, e temos aí a literatura. Eu particularmente gosto da tradução dele das obras básicas da codificação, principalmente no Livro dos Espíritos, que ele faz uma introdução e ele dá título a cada introdução de Kardec, bem didático. Eu gosto muito, eu acho interessantíssimo. Acho que recordar e viver, e precisamos recordar sempre. Recordar e viver e não deixar morrer, né? Com certeza. Né, Ricardo? Com certeza, né? São obras, né, que nós devemos tê-las guardadas no nosso peito, né, dentro do nosso coração. Porque, por mais forte que seja a personalidade, né, se nós não estivermos imbuídos, né, lendo, estudando aquilo, a gente, sem querer, de repente, a gente pode se desviar do bom caminho, né? Então, isso são espíritos elevadíssimos, que nós devemos estar sempre mentalizados com eles, para termos um bom caminhar nessa. Nos deixar uma orientação segura, né, Ricardo? Segura, muito segura. Com certeza. Não é? E com isso a gente segue. Claro, obviamente, temos que considerar que, como nós, também não são seres perfeitos, alguns erros ou algumas falhas, talvez melhor dizendo, eles tenham cometido, o que é absolutamente natural, embora não seja certo. Meus amigos, como eu tenho dito já com constância, e talvez as visitas de hoje, pela primeira vez, me ouvem falar desta forma, mas o tempo passa muito rápido. Então a gente fica até penoso, porque conviver na convivência desses irmãos e de todos esses assuntos que a gente está discutindo requereria mais tempo, mas o nosso tempo tem que andar e ele anda. Por isso, nós precisamos nesse momento fazer um pequeno intervalo. E após esse pequeno intervalo, nós voltaremos com o segundo bloco do programa Na Terceira Revelação. Cristal Turismo realiza serviços de aluguel de transporte. Nossa frota é composta por vans de 15 lugares, micro-ônibus e ônibus de 46 lugares, com total conforto, carinho e segurança. Telefone 2247-7779. WhatsApp 98805-7254. Cristal Turismo, sempre levando você pelos melhores caminhos. Aqui tem materiais de construção, elétrica,
e hidráulica, esgoto, ferramentas, iluminação, pintura, tintas e solventes, argamassa, rejunte, artigos para piscina, artigos de papelaria, artigos de informática, utilidades em geral, automotivo, utensílios para churrasco, pilhas e baterias e limpeza, além de trabalharmos com as melhores marcas do mercado: Fame, Lorenzetti, Mectronic, Carbografite, Tigre. Rua Bernardo de Vasconcelos, 347, Cascatinha. Telefone 2235-2370. Parcelamos suas compras em até 3 vezes sem juros. Horário de funcionamento: de segunda a sábado, de 8 às 18 horas. Tudo que você procura, aqui tem. São mais de 9.700 itens esperando por você e para solucionar todos os seus problemas. Aqui tem materiais de construção. Tudo que você precisa, aqui tem. Estamos de volta, meus amigos e meus irmãos, com o segundo bloco do programa Na Terceira Revelação. Sem antes deixar de esquecer que a gente precisa agradecer a audiência que nós estamos tendo dos nossos amigos que participam do nosso convívio no dia de hoje. A nossa alegria é muito grande, meus irmãos. Temos notícia, inclusive, que as nossas edições extrapolam as esferas do nosso país. Isso é muito importante. Pessoas que nos seguem através do Facebook, Paraguai, temos notícia da Espanha, da Holanda, temos notícia de Portugal. Isso é muito importante, além de estados outros, como Espírito Santo, Minas Gerais. Nós temos aqui um controle através do Facebook que nos fornece esses dados. O nosso muito obrigado, meus amigos. Muito obrigado mesmo por esse carinho que vocês têm para conosco. O sorteio do livro da Livraria Oswaldo Cruz, como é feito semanalmente, pode ser feito pelo telefone 2235-4733, 2235-4733. Basta deixar o seu nome, o seu telefone, e ao final do nosso programa, no terceiro e último bloco, nós faremos então o sorteio do agraciado. As perguntas, questionamentos, sugestões e críticas podem ser deixadas no e-mail Na Terceira Revelação, sem tio e sem ser cedilha, @yahoo.com.br. Sem garantirmos o anonimato daqueles que questionarem. Alcino, por favor, nós temos mais uma EA com as suas programações. O nosso querido com grupo certeza. Da Fraternidade Espírita Oswaldo Cruz. Lá na Marciano de Magalhães, 339, no Morém. Dia 30, quinta-feira, às 20 horas, André Satiro, com o tema Jesus, o nosso mestre. No dia 2, domingo, 10 horas, Arnaldo José da Silva, com o tema Os Trabalhadores da Última Hora. No dia 3, segunda-feira, 20 horas, com Rafael Papa. Tema Parábolas de Jesus à luz da doutrina espírita. E na terça-feira, às 15 horas, com Gilcileia Barroso, Parábola dos Talentos. Muito bem, meus amigos. Esse é mais um grupo espírita adesvo ao nosso movimento organizado, que tem suas palestras divulgadas. Bem, como dissemos no início, para nossa alegria, repetindo mais uma vez, está conosco a Jalile Andes Nogueira, que é presidente do Grupo Espírita Bezerra de Menezes, e o Ricardo de Freitas Pereira, que carrega a triste incumbência de ser o tesoureiro da instituição espírita. Triste porque, irmãos, um grupo espírita anda sempre com as suas carências financeiras. E não é fácil, mas é uma tarefa que enobrece com certeza. Mas não se esqueça, Antônio, que essa tarefa nos faz crescer, evoluir e fazer até milagres. Transferir um pouco para fazer muito. É verdade, nós fazemos o milagre do dinheiro, não é do pão. Não é? O Grupo Espírita Bezerra de Menezes, meus irmãos, fica lá no Estado União Indústria, 13.291A, em Itaipava,
Para aqueles que conhecem, é naquela reta de Itaipava à esquerda, logo no seu início ali, uma casa, bom, é suspeito de falar, mas muito agradável, Alcindo já fez as referências, portanto a gente convida evidentemente para que todos lá compareçam. Eles têm reuniões públicas às terças-feiras, né, Jalile, às 15h30, 15 horas, e temos às sextas-feiras às 20 horas, né, além de outras atividades que certamente eles vão divulgar. E além, é importante dizer que você tem local para estacionar com relativa facilidade. É, o que não é muito comum nas nossas casas espíritas devido ao que nós atravessamos. O grupo, me corrija se eu estiver errado, por favor, o Grupo Espírita Bezerra de Menezes, o nosso GBEM, como a gente conhece por siglas, foi fundado em 21 de setembro de 2001. Fez no ano passado 18 anos, obviamente. Esse ano, em setembro, vai comemorar o seu 19º aniversário. Jalile ou Ricardo... Vai fazer o 18º esse ano. Vai fazer 18º esse ano. Né? Exatamente. A maioridade. É, exatamente. Já é grandinho agora. Já grandinho. Pode levar a palmadinha da espiritualidade, pode, né? Pode. Então, tá. Então a história muda, você sabe disso. Pois é. Jalile e Ricardo, a gente quer justamente deixar aqui como é que funcionam os nossos grupos espíritas, preocupado até com essa situação que a gente acabou de testemunhar, dando ao nosso público que nos vê e que nos ouve a noção do que de fato representa uma casa espírita séria, que trabalha para Deus, que trabalha especialmente para Jesus, que prega todo o ensinamento kardeciano, que é apoiado e embasado nos ensinamentos e nos exemplos do Cristo. Então a gente tem essa premissa de trazer, e vamos trazer, se todos assim quiserem, já trouxemos algumas, para aqui expor como funciona, expor o que ela faz de útil, o que ela tem de referência aos seus fundadores. E o primeiro aspecto seria esse. Como vocês já viram, o nosso tempo anda muito rápido, mas a gente vai conseguir dar bastante ênfase a isso. Os nossos fundadores, se vocês quiserem, fazer referência, em especial alguns que já se foram, ou alguns que no momento estão impossibilitados, alguns outros que a gente espera que estejam em atividade, sempre merece, né? Como amanhã também, nós vamos passar e a gente espera deixar, ainda que modestamente, o nosso nome gravado. Com certeza. O GBEM ele já surgiu de uma necessidade que, naquela época, em 2001, não existia nenhum centro espírita, né, naquela região, nos distritos. Todos os centros espíritas eram em Petrópolis, o mais perto era a UEA, que é a União Espírita Allan Kardec, em Cascatinha. E o seu Miguel, nosso querido Miguel, que a gente fala, né, que é o presidente da UME, um grande centro de Niterói, com sua esposa Marilúcia, num seminário que ele veio dar sobre mediunidade, que era um grande conhecedor da mediunidade, aqui na UMEP, né, na União Municipal Espírita de Petrópolis, juntamente com a Elziele, presidente do GEIC, Grupo Espírita Irmã Catarina, comentando da necessidade. Eles têm uma casa aqui no Manga Larga, que não tinha nenhum centro, e eles faziam uma evangelização infantil das crianças lá do condomínio onde eles tinham essa casa. E aí viram a necessidade, então, desse carinho entre São Miguel, Marilúcia e a Elze, surgiu a necessidade e eles entraram com a boa vontade. Quando o discípulo está pronto, a tarefa aparece, né? E aí começaram o GBEM, né? No início, foi na casa da Margarete, que também era uma diretora do GEIC, porque em nenhum lugar aceitava alugar para um centro espírita. Passamos como você falou, né? Que as pessoas, falta do conhecimento Exatamente. do que é uma casa espírita. Faz um conceito bastante errado. Então, começou numa casa, foi durante 8 meses essa casa da Margarete, mas a casa entrou em obra, novamente uma grande dificuldade em alugar. Aí foi para a casa do seu Miguel, lá no condomínio Manga Larga, ficou lá mais uns 4, 5 meses, até que nós conseguimos alugar uma casa em Benfica, que era uma casa de ração, aí, né, todo mundo ajuda, a UME ajudou com muita parte física. A UME de Niterói, né? A UME de Niterói. A União da Mocidade Espírita. Isso. De Niterói. E também, assim, a nossa gratidão a UMEM, porque veio com muito apoio, o seu Miguel trouxe, ele veio como presidente, a Marilúcia como vice,
e pegou toda essa parte das palestras. Os palestrantes eram muitos de Niterói, a UME apoiou demais. E o GEIC entrou com os trabalhadores. Então, os passistas eram do GEIC, os orientadores da mocidade, da evangelização era do GEIC. Então, o GEBEM só se formou através do amor dessas pessoas. Então, a nossa eterna gratidão. Né, essas duas casas estão registrados espiritualmente, inclusive. Espiritualmente. Né? Ô, Jalile, se você me permite, nós temos uma passagem que até me emociona, do GEIC, de vocês, lá quando da tragédia que atingiu o Vale do Cuiabá, o ponto de apoio que nós tivemos foi a Casa Espírita, o GEBEM, que ficava ali em cima, ali na entrada, lado direito. Fizeram, inclusive, era uma área grande e tudo se concentrou para aquela região e todo o apoio que foi dado àquele momento, que foi um dos momentos mais difíceis que a cidade vivenciou. Sim, sim. Ali foi até muito interessante, você falou hoje, né, daqueles supostos evangélicos que não são, porque essa casa que você fala à direita, de 2 andares, sim, ali funciona até hoje uma igreja evangélica, mas houve uma união entre os evangélicos, católicos e espíritas para suprir toda aquela necessidade. E também por causa dessa tragédia, o GEBEM, que já tinha perdido há 2 anos atrás, por causa de uma enchente, toda a parte de baixo já tinha perdido muita coisa, novamente foi todo enlameado, nós perdemos muita coisa. Esse é o verdadeiro movimento cristão, onde não há barreiras, não há ideologia, simplesmente idealismo de fazer o bem, de fazer a caridade. Em nome de Jesus, respeitando a característica de cada um. Porque no bem não tem ninguém melhor nem pior. Tem aquele que dá o seu melhor. O Pai é o mesmo, né? Não é verdade? O Pai é um só. Mas a gente sabe que para alguns não funciona assim. A gente lamenta, mas a evolução é uma necessidade e um dia também vão enxergar essa realidade. Talvez, quem sabe, ontem nós tivemos na mesma situação de lançar críticas e hoje, com entendimento, talvez a gente esteja procurando reparar o nosso passado. E talvez esses fatos acabem por unir-nos a todos. Sim. São momentos difíceis, momentos extremamente complexos, porém que nos trazem essa situação de juntarmos aqueles que estão fazendo principalmente o bem. Sim. Porque o bem não tem dono, o bem é de todos. A maior próximo, como a si mesmo. O bem é o bem, né? E pronto. Meus irmãos, eu acho que eu ia te fazer uma outra pergunta, mas você praticamente já entrou na história da trajetória, né, do nosso querido GEBEM. Desculpa. Eu acho que nós... Não, imagina. Eu falei de vocês de tempo, você já deu uma olhadinha para lá? Não é? A gente vai falando e é uma alegria, realmente, a gente fica emocionado até de ver as nossas trajetórias. Lá no GEUC, nós temos a experiência desse sentido. Como fomos para lá, na atual sede, houve um movimento lá de fazer um abaixo-assinado para que a gente não se instalasse lá. Né? Hoje são nossos amigos e trabalham conosco e nos respeitam profundamente. Então nós vamos pedir à nossa técnica que nesse momento possa nos ajudar com as nossas fotos e na medida que for passando, Jalile, ali no nosso monitor, se você puder ilustrar, ou o Ricardo, como queiram, para a gente ter uma ideia. Por favor. Essa é a nossa sede atual, né? Todo mundo sempre elogia, é um lugar muito bonito, porque foi o único lugar que nós conseguimos alugar e era um antiquário. Por isso a beleza do local. Nós entramos lá, no início nós fomos para esse local que tem um valor um pouco mais alto no aluguel, porque nós tínhamos um colaborador que entrava com o aluguel total, né? Mas hoje em dia nós não temos mais. Então, hoje em dia, né, esse é o nosso salão, esse é um seminário que nós temos todo ano, no mês de aniversário do GEBEM, que é em setembro. A Carmen Silveira. Nós temos um seminário, né, sempre focado na doutrina espírita, sempre com bons oradores, dentro da codificação. Então, esse é o nosso salão, como ele é grande, né, porque era uma sala do antiquário. Capacidade para quantas pessoas? Umas 110 pessoas, mais ou menos. Tá? Confortavelmente. Confortavelmente. E esse mesmo salão embaixo tem um outro lugar também, com cozinha, que nos permite também, às vezes, arrecadar, né, verba com almoço. Agora, sábado, nós vamos ter uma noite de caldos, fazemos pastéis, para a gente poder... Né, esse aí já é o cartaz das famílias que nós damos um apoio. Sim. Então, nós estamos trabalhando como o Sérgio agora, conviver para amar e servir. Então, tem todo um trabalho feito, aí são as crianças fazendo um cartaz
o Dia das Mães. Aí são as mães que hoje trabalham com artesanato. No quarto sábado do mês, nós estamos lá com elas. Então, é convivendo, conversando, que a gente vai conversando sobre Jesus, sem impor nenhuma doutrinação. Condição ideológica, né? Isso. Aí, no nosso salão, esse sábado agora, nós estamos lá reunidos, uma homenagem para as mães, né, que a maioria das nossas são mães. Os pais, quando tem, normalmente estão trabalhando, mas a maioria sustenta a família sozinha. Essa foi a nossa mesa no dia da Páscoa, né? Nós fizemos lá um trabalho. Eu estou notando ali que não tem coelhinho, ou tem? Tinha bolo. O bolo era um bolo do coelhinho. Porque o espírita não mente, né? Então não pode... O bolo era um coelhinho. Então, esse aí é o nosso trabalho que a gente tem feito. Novamente, essa Isaura Hart na Praça Florida, no salão, né? Porque a gente realmente, assim, a gente tem foto, mas a gente tira no momento, depois descarta, e a gente não tem ninguém na mídia, né, na nossa casa, assim, que tenha tanto conhecimento dessa parte. Aí nós conseguimos essas fotos aí só para mostrar. Mas ilustra muito bem a maneira como se vivencia entre todos vocês ali. É realmente uma casa extremamente acolhedora a todos. E é tão necessário, tão importante, porque talvez, felizmente ou infelizmente, não vamos entrar no detalhe, mas aquele que procura a casa espírita muitas vezes vai com uma necessidade, com uma precisão de um acolhimento, de um entendimento. E isso é que é muito importante. Você ali é recebido de uma maneira que você se torna membro daquela situação, daquela casa, pela tua situação. Você é levado a buscar a evolução, que é tão importante nós estarmos imbuídos de buscarmos isso. Meus amigos, eu com pesar sempre, eu tenho aqui de frente, as pessoas que nos veem não têm essa noção de que nós temos a nossa técnica que trabalha. E, aliás, eu preciso aqui me curvar diante da bondade desses amigos, que são amigos e agora são irmãos, porque nos assistem no propósito da técnica, da direção da TVI, pelo esse carinho, por esse respeito que tem por nós. E eles sabem que isso é recíproco. Aqui é uma família, e dentro dessa família, na terceira revelação se ajustou com perfeição. Estamos para dar um passo maior, tá? De muito mais amplitude, de muito mais acomodações, enfim, isso nós deixamos para o futuro. Então, já aqui de frente eu estou para a técnica, e ele já encheu as duas mãozinhas, que nós temos mais 10 minutos de programa. Então, nós precisamos, com todo perdão, fazer mais um pequeno intervalo para a gente entrar no terceiro e último bloco. Meus amigos e meus irmãos, esperamos que esteja sendo do agrado de vocês. Eu vou falar de uma vez, senão eu vou esquecer. Um grande abraço para os amigos do GBEM que nesse momento estão nos visualizando. Tenho muito carinho e respeito por vocês também. Já, meus amigos, estaremos de volta com o terceiro e último bloco do programa na Terceira Revelação. Aqui tem materiais de construção, elétrica, hidráulica, esgoto, ferramentas, iluminação, pintura, tintas e solventes, argamassa, rejunte, artigos para piscina, artigos de papelaria, artigos de informática, utilidades em geral, automotivo, utensílios para churrasco, pilhas e baterias e limpeza. Além de trabalharmos com as melhores marcas do mercado: Fame, Lorenzetti, Mectronic, Carbografite, Tigre. Rua Bernardo de Vasconcelos, 347, Cascatinho. Telefone 2235-2370. Parcelamos suas compras em até 3 vezes sem juros. Horário de funcionamento: de segunda a sábado, de 8 às 18 horas. Tudo que você procura, aqui tem. São mais de 9.700 itens esperando por você e para solucionar todos os seus problemas. Aqui tem materiais de construção. Tudo que você precisa, aqui tem.
Cristal Turismo realiza serviços de aluguel de transporte. Nossa frota é composta por vans de 15 lugares, micro-ônibus e ônibus de 46 lugares, com total conforto, carinho e segurança. Telefone 2247-7779. WhatsApp 98805-7254. Cristal Turismo, sempre levando você pelos melhores caminhos. É com alegria, meus amigos e meus irmãos, que estamos de volta agora com o último e terceiro bloco do programa Na Terceira Revelação, agradecendo sempre a audiência que nós temos tido e o crédito que vocês dão ao nos ouvir e a nos ver. O sorteio do livro da Livraria Oswaldo Cruz será feito mais alguns momentinhos, mas ainda dá tempo para aqueles que não ligaram de fazerem pelo telefone 2235-4733, está aparecendo no nosso vídeo. Deixe seu nome, seu telefone e já, mais alguns minutos, pouco, estaremos fazendo o sorteio desse livro. Lembrando que as perguntas, questionamentos, sugestões, críticas podem ser lançados no e-mail na terceira revelação, @yahoo.com.br. O anonimato é garantido. Nós vamos, irmãos, como nós dissemos hoje, em entrevista com os representantes do Grupo Espírita Bezerra de Menezes, lá de Itaipava. Temos conosco a Jalile e o Ricardo. E agora, ao final do nosso programa, mais alguns minutinhos nos restam, nós gostaríamos de perguntar, então, ao Ricardo, das atividades da casa, como é que elas estão, os dias, os serviços que prestam, para o nosso público ter essa orientação. Ô, Luiz, eu vou passar a palavra para a Jalile, porque ela que está à frente disso tudo, ela vai falar com muito mais propriedade. Eu vou te perdoar dessa vez, tá? Por favor, me perdoe. Misericórdia. Ah, meu Deus. Ele sabe também, mas é que ele fica tímido, né? Mas nós priorizamos sempre o estudo, porque isso foi o que o Miguel nos legou, Miguel Tavares de Gouveia, Maria Lúcia, os presidentes, os fundadores da nossa casa, um dos fundadores, e ele nos passou muito a importância do estudo sério dentro da codificação. Então, nós temos estudos às segundas-feiras, às 19 horas, e às quartas-feiras, às 14 horas da tarde. Esses estudos, para quem já tem um certo conhecimento da doutrina, já participou do estudo em outras casas, em outros momentos. E nós também temos, na segunda-feira, também às 19 horas, paralelamente, um estudo de introdução ao Espiritismo. Para aquelas pessoas que vão à reunião e às vezes ficam voando em certos assuntos, é a base da doutrina. Pegar um pouco mais de intimidade. Isso. Depois que faz esse curso, já consegue entender melhor, e isso
Esses cursos têm as segundas-feiras às 19 e as terças-feiras às 13h15 da tarde. Sim. A cada 6 meses a gente abre uma turma nova. É um curso que dura só 6 meses, mas é para isso, introduzir a doutrina. Muito bem. As nossas reuniões públicas, então? São terças-feiras às 15 e às sextas-feiras às 20 horas. Sendo que a de sexta-feira nós temos evangelização infantil de jovens. Sim. Na terça, por enquanto, ainda não. Ainda não, né? Agora, então, é com o Ricardo. As nossas perspectivas futuras. A gente sonha, não sonha. As reuniões públicas da casa. Já falou. Então, são às sextas-feiras, às 20 horas, não é? Agora, primeiramente, ressaltar o que o Alcindo falou, que é muito importante. Hoje em dia, né, a gente tem que dar atenção à mobilidade, né? E ali o nosso local ali, toda aquela reta ali, as pessoas que principalmente que vão aqui do centro, né, que enfrentam um trânsito enorme nesse horário, estou me referindo às sextas-feiras, né, que é a palestra pública, muita gente vai daqui, e tem uma outra opção também, podem usar a BR, que já vai sair lá pertinho, em cima, sai fora de todo esse trânsito aqui da União Indústria, né, de toda essa parte interna aqui. Então, facilitando. E vai parar na porta, um pouquinho mais para lá, um pouquinho mais para cá, porque toda a estrada tem o acostamento perfeitamente suportável para parar um carro. E nós pensamos em uma sede própria? Não, é o nosso objetivo, né? A gente vem lutando com isso, a gente vive aí, conforme a Jalili falou, nós buscamos sempre eventos, né, para arrecadar um pouco mais, porque, infelizmente, a contribuição de associados é pequena, né? Que as pessoas também têm as suas dificuldades. Todas as nossas casas espíritas, Jalili, Ricardo, estão esperando a visita de um mecenas, né? E a gente, infelizmente, não achou ainda alguém que possa entender o propósito. Às vezes, desculpa, Ricardo, mas muitas vezes as pessoas me questionam por que ficar ali se é um aluguel mais caro. Mas é isso, a facilidade de chegar, o espaço que nós temos, as salas de evangelização, esse espaço, então ali é um espaço que hoje em dia, se a gente sair dali, não vão pagar mais barato. Como você disse, facilidade, se você me permite, eu nem diria nem facilidade, a não dificuldade. Sim. Não é? Porque hoje talvez comodidade. Pode ser que seja. A comodidade, você juntou naquele ponto tudo aquilo que você precisa abrigar. Você tem condução coletiva fácil, você tem a condução própria fácil, e para aqueles que residem na região, a possibilidade de se deslocar também em segurança, porque isso também é fundamental. Sim. E o transporte público, além de fácil, é abundante, é na porta. Sim. Facilita, não dificulta. Não né? dificulta, porque a gente não vai à casa espírita em busca de facilidade. A gente vai em busca de absorção de algum conhecimento. Mas, gente, eu preciso terminar. Desculpa. Ele fica nervoso. Eu te peço desculpa. Ele fica nervoso, mas você não se preocupe, não. É assim mesmo, é normal. Eu fico de frente para o crime. E o meu promotor fica lá, né? Acabou. Mas ele tem razão. Espaço de televisão é isso. Ricardo e Jalili, cada um por sua vez, por favor. Suas rápidas despedidas, por gentileza, além dos nossos agradecimentos. Nós aqui temos que agradecer mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui, falando da nossa casa e participando desse programa que é o grande intuito da doutrina espírita, né? Divulgar esse espiritismo que tem nos ajudado tanto. Guia em nossas vidas, um consolo para nossas vidas. A verdade absoluta. Né? Então, mais uma vez, obrigada pelo espaço que nos deu. Eu endosso essas palavras, muito obrigado, principalmente para nos dar a oportunidade de mostrar um pouquinho mais do GBEM, talvez até pessoas lá de Itaipava mesmo que ainda não saibam, não é? Nós já trouxemos aqui um representante de lá, que é o Paulo, né? Esteve conosco, que é uma pessoa que trabalha conosco nos núcleos também. Nós aqui agradecemos a todos vocês por ter aberto um espaço na agenda, que às vezes é complicado, para atender a nossa solicitação da gente divulgar um pouco mais de qualidade à nossa querida doutrina. Alcindo, as suas despedidas. Antônio, mais uma vez daqui saímos muito satisfeitos e muito alegres pela forma com que nós conseguimos hoje ter no programa, como aliás temos tido, e mostrando aquilo que é tão necessário, esse conhecimento, essa evolução, que vocês não tenham dúvida. Que felicidade nós termos essa possibilidade de termos conhecido, termos nos inserido e continuarmos dentro da doutrina. É fundamental que nós façamos a nossa parte.
Portanto, eu só posso dizer obrigado e agradecer e parabenizar vocês pela maneira como vocês vêm conduzindo esse trabalho tão importante lá em Itaipava. Faço dele as minhas palavras. Ricardo, eu vou te pedir a gentileza, que a Jalil está lá na outra ponta, e se eu for para lá minha coluna vai dar um nó. Eu vou pedir o Ricardo para sortear aqui frente às câmeras o nosso livrinho de hoje, por favor. Só não pode falar o telefone. Você quer falar? Só não pode falar o telefone todo. Malvina Araújo de Cascatinha. Minha querida Malvina, é uma alegria ter o seu nome, vizinha lá do nosso espaço de trabalho. Uma alegria muito grande comunicar a você que a partir de quinta-feira, lá na livraria Oswaldo Cruz, vai estar à sua disposição um livro da literatura espírita. A Malvina, que mora em Cascatinha, tem os últimos números do seu telefone, 9822. Também queremos agradecer a todos aqueles que ligaram, que concorreram junto conosco. Com certeza o dia vai chegar. Meus amigos, também temos que agora agradecer por todo esse carinho, respeito, dizer que esse programa vai sempre ao ar, às terças-feiras, às 16 horas, ao vivo. Temos reprises em horários aleatórios que são disponibilizados pela emissora. Quem não tem o cabeamento que possa, nesse momento, focalizar a TV 14, TV Pop, pode ser feito pelo Facebook, digitando TVI Petrópolis. E também fica lá o armazenamento dos vídeos para quem no momento não pode nos assistir ao vivo. Meus amigos e meus irmãos, só nos resta agradecer por esse carinho, por esse respeito, por essa consideração e, acima de tudo, por esse incentivo que, através da audiência, vocês nos dão para que nós continuemos a divulgar a doutrina cristã, a doutrina espírita e falarmos de assuntos tão interessantes que a doutrina abrange. Os nossos sinceros agradecimentos, pedindo a Deus e a Jesus que nos permita que tenhamos uma semana cheia de benesses e que os espíritos que certamente nos assessoram nunca se esqueçam de nós. Não precisava nem pedir, porque de fato eles não se esquecem. Muita paz, meus irmãos, muito obrigado e uma ótima semana para todos nós.